Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Isso, coisa boa! Queridos, nós vamos então hoje iniciar um estudo do livro de Jó com outra perspectiva, tá? Então nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, nos 3 últimos vídeos, nós estudamos o livro de Jó, fazendo divisões diferentes do que nós vamos fazer isso hoje, como fizemos lá no livro de... não lembro mais, foi Esther, Sei, algum livro aí que a gente fez isso aí, os 2 livros atrás me parece. Vamos fazer isso agora então também novamente. Então encerramos o livro de Jó, estudando ele com divisões diferentes, olhares e propostas diferentes de avaliação. E agora nós vamos então dividi-lo de outra forma, tá? Mas é o mesmo livro, o livro de Jó. O Andrezão, meu xará aí, deve estar chegando agora também. Vamos aproveitar então que todos vocês estão reunidos em nome do Senhor Jesus. E bora lá, André. Paz, meu irmão, boa noite. Vamos lá, o bonde já deu uma andadinha, pode cair dentro dele e vamos nós juntos. Vamos lá. Então, queridos, nós vamos estudar, como eu disse, em outra perspectiva, o livro de Jó, tá? E aí nós vamos já partir aqui para uma introdução, uma narrativa para que vocês possam já estar aí entendendo como que eu vou iniciar aqui esse estudo, tá? Então, no livro de Jó, nós aprendemos que até o sofrimento tem o seu valor. Então, até o sofrimento tem o seu valor, Deixa eu ir na cautela aqui para não balançar, não parecer que está terremoto. Então, durante séculos, na verdade, os homens vêm falando sobre a paciência de Jó. Jó é um personagem tão conhecido que eu não participava de igreja, não tinha contato com igreja, não ouvia pregação, não conhecia a Bíblia, mas já ouvia a expressão, a paciência, esse cara tem uma paciência de Jó, Então, a gente já sabia disso aí, que tinha um homem, ou que teve um homem, não conhecíamos, não sabia nem quem era, mas sabia que esse cara foi paciente, é o que a gente sabia, Então, ele é muito conhecido na história, e até quem não, como eu disse, não frequenta igreja, não conhece Bíblia, já ouviu falar em Jó, ou na sua paciência, que é a maior virtude, O livro leva o nome dele e conta a história de um próspero homem, um homem devoto, proprietário de muitos bens, o homem mais rico do Oriente, a Bíblia vai dizer, O livro de Jó vai relatar isso, que é o homem mais rico de toda aquela região, região enorme de todo o Oriente, e é possível que ele participe então daquele período antigo da Bíblia e relata a angústia e o sofrimento que entrou na vida desse homem piedoso de seu tempo. Então, essa é a introdução do livro. Um dos objetivos do livro é mostrar que em nossos momentos de adversidade não devemos tirar a conclusão precipitada de que o nosso sofrimento é o modo de Deus nos infligir, ou seja, de Deus nos castigar, Tem aí, infelizmente, até hoje, tem pessoas que pensam assim, que o que ele está sofrendo é porque Deus está de alguma maneira punindo, cobrando alguma coisa, Então há esse entendimento que eu considero ser um entendimento equivocado, O livro de Jó, há milênios atrás, já traz para nós essa explicação de que não é assim. Mas infelizmente, hoje dentro de igrejas ainda, muitas vezes se prega ou se ensina que quando a pessoa sofre é porque Deus está pesando a mão. Essa é a expressão, que usa, Deus está pesando a mão, Deus está cobrando, É fato, amados, que nós não estamos falando de todos os casos, É possível
que especificamente, né, pontualmente, Deus use, né, ou Deus diretamente gere uma situação adversa para agir na vida da pessoa, despertar a pessoa, enfim, Deus é soberano. Mas quando a gente coloca que todos os sofrimentos, ou todas as vezes que uma pessoa sofre, é porque é ação direta de Deus, ou é um castigo de Deus, ou é o resultado, de repente, de uma desobediência, aí é muito complicado. Porque aí a gente está julgando que todo mundo que sofre é porque ou está em pecado, ou tem falta de fé, tem alguma coisa errada, né? Nesse sentido mais objetivo. E não é assim. Nós sabemos que o sofrimento tem fontes diferentes. Então, se o cara dá mau testemunho, ele vai ser perseguido e vai sofrer muitas vezes. Se o cara de fato peca e faz as coisas erradas, tem as consequências disso também, não é? Pessoas em volta da pessoa prejudica ela sem ela estar fazendo nada, também outra fonte de sofrimento, né? Se o próprio diabo muitas vezes investe sobre a vida daquela pessoa especificamente, atormentando e etc. Então, outra fonte de sofrimento. Ou pode ser o próprio Deus, né? Como eu disse, criando uma situação adversa com um propósito, uma finalidade mais profunda. Então a gente percebeu que no mínimo aqui, ó, eu citei 5 fontes de sofrimento, ou seja, causas, né, de sofrimento, tá? Então pode ser, ou pode não ser nenhuma dessas, quem é que sabe? Cada caso é um caso, né, irmãos? Mas a gente percebe aqui que é muito precipitado a gente falar que uma pessoa está sofrendo porque... irmãos, eu já vi na igreja, ouvi na igreja, não sei se vocês já presenciaram isso, já viveram isso, que a pessoa fala, fulano não fez a vontade de Deus, Deus colocou no leito de hospital, né? Mas eu via isso assim, todo mundo que acontecia, que um crente não podia ficar doente, o pastor ainda piorou, né? Pregador, professor de teologia, tá passando dificuldade, está no hospital, deve ser algum pecado que Deus está cobrando, está pesando a mão, aquela coisa toda, né? Não deu dízimo, oferta, Deus vai mandar o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, sei lá qual, o pulgão, vai mandar tudo sair para devorar a lavoura do cara, o cara aquilo que ia dar no dízimo vai gastar com remédio agora na farmácia com filho pequeno, aquela doidura toda. Então essa mentalidade, né, de que os sofrimentos eles são originados por uma mesma causa, e não é, amados, tá? Não é mesmo. Isso não só biblicamente, mas a própria vida mostra que não é bem por aí não. Isso é um pensamento bem arcaico mesmo. E olha que coisa interessante, o Jó tinha, né, os antigos tinham essa compreensão, não era correta, mas é o que eles tinham, é o que eles compreendiam, que tudo que acontecia era Deus. Eles não tinham a consciência, o entendimento, o conhecimento de que havia Satanás, por exemplo. Os antigos não tinham isso. A gente pouco vê no Antigo Testamento a citação de demônios. Me parece que tem uma passagem em todo o Antigo Testamento que vai falar inclusive de demônios em relação aos ídolos. Não é nem questão de possessão demoníaca, embora a gente vê lá, né? Um espírito que atormentava Saul, por exemplo. Mas assim, todo o Antigo Testamento, falar de demônios, na verdade eu acho que são 2 ou talvez 3 vezes. Em todo o Antigo Testamento. O Novo Testamento já vem revelando isso aí, né? Que os demônios pegam lá mesmo a pessoa, coloca enfermidade, né? Coloca deficiências físicas, loucura, enfim. A gente já percebe que no Antigo Testamento isso aí já é desnudado. Mas o Antigo Testamento, as pessoas não tinham essa percepção e esse conhecimento de que havia esse ser, né? Quando o livro de Jó é escrito, a gente vê na boca de Jó ele dizendo o seguinte, entre capítulo 1 e capítulo 2, quando a mulher disse assim, ainda tu continua na tua sinceridade, amaldiçoa esse Deus aí e morre, rapaz. Aí ele disse, louca, doida, como qualquer doida tu falas, mulher. Por bem menos a gente chama a nossa esposa de doida, ó, isso aí não pode, hein? Né? Por muito menos. E aí Jó falou, como falas qualquer doida, falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não o mal. Então olha só como era a cabeça de Jó, né? Ou dos antigos. Que assim, coisa boa e coisa ruim, era Deus que provocava, Deus era a fonte. A gente vê aqui no relato do livro de Jó que não era. O Satanás foi quem causa diretamente, né? Lógico, a permissão de Deus, mas é o diabo que causa diretamente as catástrofes lá que atingem os filhos de Jó, as doenças, né, em Jó,
e a perda ali dos bens. Então a gente percebe que aqui é o próprio Satanás. Então a gente percebe que a fonte, a causa do sofrimento de Jó, Satanás é quem investe, é ele que é o causador ali. Então seus amigos não tinham consciência disso, nem muito menos o Jó. Nós temos porque nós conhecemos a história, né? A gente sabe aí daquilo que Jó não sabia na ocasião, tá? Então a gente precisa tomar cuidado e não ser precipitado. As pessoas muitas vezes são tentadas a pensar desse modo, embora não declare com as suas palavras, né? Geralmente diz algo como assim, ó: eu não sei o que foi que eu fiz para merecer isso, né? Quantos de nós, irmão, nos sofrimentos, mas o que eu fiz? Não mereço isso, eu não tô. Aí fica naquela paranoia procurando alguma coisa que ele fez que gerou aquilo, né? Como os amigos de Jó falaram: Jó, procura aí, porque deve ter algum pecado. Deve ter algum negocinho enrustido aí, Jó. Confessa logo o pecado, fala pra gente, né? Ou confessa a Deus. Mas e Jó se examina, Jó vai investigar a sua vida, vai fazer uma autoanálise, fala: não, eu não tenho pecado, não tem nada, pecado no sentido que tivesse provocado aquilo, tá? Não que Jó achava que ele não tinha pecado nenhum, não é isso. Mas ele não encontrou nada que fosse o causador de toda aquela tragédia. Ele falou: não tem. Os amigos insistindo: você tem sim. Está tudo baseado aqui na antiga suposição, né? De que, sem exceção, os bons prosperam e os maus precisam sofrer. Tem essa lógica também na cabeça das pessoas, né? Aí as pessoas ficam na paranoia: essa pessoa era tão boa, né? Por que está sofrendo desse jeito? Aí como fica em crise também com as pessoas ruins. Nossa, aqui é tão ruim, né? Vaso ruim não quebra. Não tem um ditado assim, irmão? Vaso ruim não quebra? Eu não é? Gente, né? A gente fala assim: é tão ruim, não... e tá aí, ó. E o outro que é tão bom morreu. Quer dizer, esse senso de justiça nossa, que a gente acha que todo mundo que é bom tem que ter tudo de bom, não pode sofrer, e aquele que é ruim também não pode ter nada de bom e tem que sofrer, tem que pagar pelos seus pecados. A gente tem essa justiça retributiva, né, que a gente chama aí. Então também tinha essa ideia aí. Olha que coisa interessante, o Salmo 37, amados, vamos ler rapidinho aí, vocês estão com Bíblia aberta? Uma bibliona aqui, ó, aqui na frente da câmera aqui, ó, do Douglas, ele está até mostrando que a Bíblia Sagrada está ali aberta. O Valdir deve estar também, o Andrezão não sei se está ali na Bíblia ou não, mas o Salmo 30 está não, né, André? É que já está na mente, né, Barão? Então puxa da mente, da memória. Mas vamos lá, depois você lê lá na íntegra, eu só vou citar aqui algumas passagens, mas é até interessante assim, que é só inverter. Está travando. Tá, Salmo 37. Salmo 37. É só inverter, inclusive, é o 37 e o 73. São esses dois salmos, tá, que vai mostrar pra gente essa ideia, né, de que, ó, o justo sofre, aliás, o ímpio sofre e o justo não pode sofrer, tá? Então essa ideia que se tinha, né? Aê, varão, ó, até me foi revelado aqui, eu tive um revelamento que a companheira que trouxe aí, não foi? Adivinhação, se eu acertei, adivinhação, meu Deus do céu, adivinhei agora. Coisa boa, André. Salmo 37, então, é por isso que diz que é auxiliadora, né? Ai do homem se não tivesse auxiliadora. Irmãos, tem umas que nasceram mesmo assim para ser auxiliadora, até o nome, né? Maria Auxiliadora. Eu já vi uma irmã chamada Maria Auxiliadora. Então, olha que coisa boa. Né, Marinus? Ai, que coisa boa. Salmo 37 e só inverter o 73, esses dois, tá? Então, deixa eu falar primeiro do 37, né? O verso 1 até o 5, mais ou menos. Todo o salmo vai falar disso, mas eu vou tentar puxar na memória aqui, vocês me corrijam aí ou acrescentem, tá? O salmista vai dizer: não te indignes por causa dos malfeitores, por causa dos homens maus, né? Por causa dos ímpios. Então o salmista diz para a pessoa não se indignar, tá certo? Por causa desses malfeitores, porque eles semeiam o mal e colhem de alguma maneira o bem. Ele diz: olha, confia no Senhor, porque tu vai habitar na terra e vai ser alimentado. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? Mas o Salmo 37 vai tratar dessa questão de que muitas vezes há essa crise onde aquele que serve a Deus, ele se depara em adversidades, em angústias, em grande aflição, lutas,
vê a sua vida desmoronando, ele tentando fazer as coisas certas, e aí inevitavelmente ele pega a vida, algumas pessoas próximas dele, né, que são más, ímpias, desonestas, injustas, e parece que a vida dessas pessoas assim, ó, vai de vento em popa, vai deslanchando, vai tudo bem, que é o que completa o Asaf no Salmo 73, quando ele diz assim: não aperta o namorado desses caras. Esses caras parecem que não tem enfermidade, não tem dívida, a esposa sempre ajuda, os filhos estão saudáveis, vai tudo bem na sua morada, né? O Salmo 73, o Asaf. Então esses dois salmos vêm trazendo esse questionamento que muitas vezes são os nossos questionamentos, quando a gente compara a vida de muitas pessoas erradas. A gente fala, a gente quer fazer tudo certo e parece que dá tudo errado. Humanamente falando, né? A gente quer correr pelo certo, né? Andar pelo certo, fazer as coisas honestas, fazer tudo quanto manda o figurino, ser honesto nas leis, enfim, quer até mesmo na questão religiosa ou na questão do evangelho, a gente quer pregar a verdade, viver como que se deve, e parece que a dificuldade é muito maior em relação àqueles que parece assim que faz as coisas erradas, são picaretas da fé, gente desonesta, prega heresia, sabe, enfim, e parece que eles vai tudo bem, e a gente sempre uma dificuldade, uma luta. Então esse questionamento, amados, sempre houve, não pertence à nossa geração, sempre houve, porque havia e sempre houve, e sempre há, melhor dizendo, né, dentro de nós essa crise, porque a gente tem essa ideia dessa justiça retributiva, e nem sempre é assim que funciona, não é? Por que Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso? Aliás, dentre a oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou para que nós orássemos a Deus para que a sua vontade fosse feita na terra assim como é feita no céu. Então no céu a vontade de Deus ela é feita plenamente. Lá não tem essa crise, lá não existe desobediência, lá não existe injustiça social, lá não existe a questão mesmo dessas diferenças, né? Onde em tal área lá na vida de algum anjo ele está prejudicado. Não, lá no céu o ambiente é de perfeição em todos os sentidos. Todo mundo lá tem acesso à educação, segurança e saúde, tá certo? Nenhum anjo lá fica sem escola boa, sem segurança boa e sem saúde boa. Todo mundo lá no céu tem convênio da hora. Então não morre, né, nem morre a míngua. É lógico, irmão, eu estou aqui brincando, né? Lógico que não existe nada lá, não. Mas só para falar que o ambiente do céu e a realidade do céu é perfeita. É por isso que Jesus disse, assim como é no céu, seja na terra, porque na terra não é. Na terra a vontade de Deus não é feita plenamente, né? Na terra não é possível a justiça ela ser aplicada de uma maneira plena, perfeita, por conta de um ambiente injusto, de um ambiente onde o pecado é a marca maior, um ambiente onde as estruturas humanas estão corrompidas, um ambiente onde o justo sofre por causa do injusto, né? Quando o injusto é ganancioso, é violento, é desonesto, o justo sofre muitas vezes. Ele é oprimido, ele é prejudicado, né, por causa do egoísmo, da desonestidade, da violência, enfim. Então a gente percebe que nesse ambiente aqui é muito complicado, amados, tá? E a gente precisa ter essa noção de que muitas vezes nós vamos sofrer. Aliás, Jesus nos alertou disso, os apóstolos nos alertaram disso, nos trouxeram a realidade. Essa ideia de que se você faz tudo certinho, você ora bastante, você lê Bíblia bastante, você vai muito à igreja, você dá dízimo, dá oferta, faz jejum, enfim, se você faz tudo certinho, Deus vai te pôr numa bolha e o maligno não vai te tocar e você não vai ter enfermidade, vai comer o bem dessa terra, a terra que mana leite e mel. Deus vai colocar os teus inimigos por terra, irão contra ti por um caminho, mas sairão por 7 caminhos. E aquela coisa toda de Deuteronômio 28, né? Isso, irmão, não é uma realidade para as nossas vidas hoje, tá certo? Não é uma realidade nesse ambiente, né? É preciso entender esse Deuteronômio 28 no contexto histórico que ele foi escrito lá, tá certo? Que Deus quis comunicar e qual era o contexto lá e o propósito de Deus lá. Agora, isso não é uma mensagem para a igreja. Jesus, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, né? Não se turbe o vosso coração,
credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, ele disse, olha, se estão fazendo isso com o madeiro verde, que é ele, crucificando, imagina com vocês um madeiro seco. Se estão fazendo isso comigo, que sou filho de Deus, que não fiz mal nenhum, que só abençoe as pessoas, imagina com vocês. E ainda Pedro vai escrevendo, Jesus deixou para nós o exemplo para que nós seguíssemos as suas pisadas. Quando ele era injuriado, ele a ninguém injuriava. Quando ele era maltratado, ele abençoava. Jesus nos ensinou, seríamos perseguidos, odiados, injustiçados, caluniados, maltratados, e a gente tinha que revidar isso tudo com as virtudes do reino de Deus, abençoando os que nos amaldiçoassem, orando por aquele que nos maltratasse e nos perseguissem, falando bem daqueles que falam mal de nós, tá certo, irmão? Esse é o desafio do cristão frente à maldade e essa crise toda que a gente enfrenta. É como que a gente vai responder isso. Então o livro de Jó, ele nos mostra como que a gente deve reagir a essas situações adversas. Há uma crise dentro de nós, mas nós precisamos confiar em Deus, confiar na palavra de Deus. Irmãos, isso é dificílimo, não é um negócio tranquilo não. Fala, irmão, ó, já estamos ensinando aqui, já estamos aprendendo, é só praticar amanhã. Não é assim, a gente sabe isso aqui vai ser um desafio enorme, não é? Porque imagina só você ser prejudicado por um irmão, às vezes acontece isso aí, né? Você foi fazer um negócio com o irmão, vendeu a Brasília 6-0, ele deu um cheque escatológico, aquele que breve voltará. Não é, irmão? Aí o irmão disse assim, mas a Brasília estava maquiada. Aí vira aquela questão assim, entendeu? Então muitas vezes vão ter essas questões desajustadas. E aí Paulo, inclusive, ele diz, eu estou colocando essas palavras, mas a ideia é essa. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, né, se não me falha a memória, capítulo 6, que Paulo vai dizer, não leve ao tribunal o irmão, sofra o prejuízo. Então para nós sofrermos o prejuízo, amados, a gente fica meio assim, né? Para a gente aguentar tranquilamente uma ofensa, não é tão fácil. Então, para a gente lidar com essas questões que ferem o ego, sabe, que vai contra a nossa natureza, né, a velha natureza, que ainda é uma realidade em nós, é muito difícil. Então, é muito desafio confiar em Deus, descansar em Deus quando as coisas vão ruim, né? A gente assim entregar mesmo, como diz o salmista no 37 que nós lemos, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha só, o Salmo 23 que a gente interpreta de uma maneira bem equivocada. Eu estou falando a gente no modo geral, né? De repente nós aqui não interpretamos dessa maneira. Mas olha como que muitos interpretam o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso que começa? Aí fala, olha, aquele que é pastor, aquele que tem Deus como pastor, o Pai como pastor, nada vai faltar. Não é isso que o salmista está falando, o Davi está falando, não. Porque ele diz que ele vai andar pelo vale da sombra da morte, ele só não vai temer mal nenhum, mas ele vai andar por essa situação. Vai ser uma realidade esse vale da sombra da morte. Ele não diz que não vai ter inimigo, ele diz que diante dos inimigos, Deus prepara um banquete. E nesse banquete, inclusive, o salmista diz assim, tá vendo, ó? Quando eu estava na prova, você não me ajudou, né? Agora que eu estou na bênção, você vai se arrepender. Eu vou estar no palco, você na plateia. Não foi isso que o salmista disse. Disse, não, está aqui, ó. Vamos aqui cear. Vai colocar um banquete diante dos meus inimigos e eles vão comer, porque a gente paga o mal com o bem. Mas olha só, a interpretação errada, que nada vai me faltar, não é assim que está escrito no hebraico, amados. No hebraico está escrito assim, o Senhor é meu pastor e Ele não me fará falta. E dele não terei falta, melhor dizendo, tá? Deixa eu reformular aqui para a gente entender. O Senhor é meu pastor e dele não terei falta. Essa é a tradução mais correta. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ou seja, a sua presença, a sua fidelidade. Viram, amados, a diferença? Não é que nada não nos falta. Não, falta e falta muita coisa. Muita coisa. Você acha que não faltou para Jesus? Você acha que não faltou para Paulo, para Pedro, para aqueles homens que foram perseguidos, torturados, que foram mortos, irmãos, martirizados? Olha só, né? Que não escaparam das perseguições. Muitos deles sofreram muito.
Então, assim, é um equívoco muito grande. Aí o Pedro vai dizer, Jesus deixou esse exemplo para que a gente seguisse. Para isso sois chamados, para sofrer fazendo o bem. Então, só para resumir, eu falei um bocado de coisa aqui, que dava para resumir, mas acabei estendendo. Só para a gente entender que o sofrimento é uma realidade. E essa é a verdade que o Salomão em Eclesiastes, capítulo 8, verso 4, me falha a memória, ele disse que tem gente boa que sofre coisa ruim, tem gente ruim que aproveita das coisas boas. Isso é uma vaidade, isso aí eu não tento nem prosseguir porque não vou dar conta disso não. É Eclesiastes 8 e 14, Falei 4, mas é 14. Aqueles que deliberadamente barram a entrada de Deus em suas vidas, por fim terão que enfrentá-lo no juízo, ao passo que aqueles que são totalmente dedicados a Ele devem lembrar que não é por isso que não escaparão de dificuldades. Então a gente percebe também aí essa diferença, tá? O que esse livro, de fato, ele diz para nós hoje? É isso que interessa para a gente, Para nós hoje, o que esse livro ele comunica? Aí eu coloquei algumas questões aqui, algumas lições que a gente tira desse livro, A gente precisa reconhecer as nossas limitações. Então o livro de Jó, ele nos mostra que a gente precisa reconhecer as nossas limitações, amados, tá? Nós não sabemos tudo. O que devemos saber é que Deus nos ama. Isso sim, tá? E nos ama profundamente. Então, o livro de Jó nos mostra, o que comunica pra gente, o que ensina para nós hoje, é que nós temos que reconhecer as nossas limitações, limitações de compreensão, eu estou falando. Porque nós não entendemos de fato, amados, não entendemos. Porque Deus permite algumas questões da nossa vida e na vida daqueles que a gente ama. A gente fica sem entender, busca explicação e nós não vamos ter explicação. É fato. Não vamos ter, ponto final. Por quê? Somos limitados. Não podemos compreender essa complexidade do ambiente que Deus trabalha. Porque Deus trabalha a partir da eternidade. E o nosso problema é porque a gente está num ambiente onde o tempo conspira contra a gente, não é? Fala a verdade, irmão. O tempo vai passando e a gente fala, rapaz, se esse negócio não resolver logo, eu não sei o que vai ser de mim, não. Qual é o nosso problema, irmão? É de fé? Não é de fé. Eu digo assim, de crer ou não crer que Deus pode fazer as coisas. Nosso problema não vai por aí. Nosso problema, porque nós somos crentes, a gente crê, Por isso que a gente chama de crente, porque a gente crê. Crê que Deus pode fazer tudo, irmão. Tudo. Mas o nosso problema é o tempo, Senhor, até quando, Senhor? Até quando que o Senhor vai ver essa situação e não vai fazer nada? Senhor, até quando que eu vou ficar orando? Até quando que eu vou aguentar esse marido mala? Até quando que esse cunhado aqui não vai se converter? Até quando essa enfermidade não vai ser, Então, é o tempo. Nosso problema é o tempo. Então, esse ambiente nosso aqui, ele é limitado pelo tempo, pelo espaço, por condições que a gente tem aqui, mas Deus não. Deus ele trabalha a partir de uma eternidade, sem essas limitações. Então o projeto de Deus é maior, o projeto de Deus é amplo, o projeto de Deus ele é eterno. E tem coisas, irmãos, não é querendo desanimar ninguém não, viu? Vocês sabem que eu não sou desanimado, Vocês sabem disso, hein? Vocês sabem que eu não sou desanimado não. Desânimo longe de mim o desânimo. Às vezes bate, mas eu já falo, vai para lá. O que acontece? Eu não sou desanimado, mas tem uma realidade. Tem coisas na nossa vida que não vão ser solucionadas. Não vão ser. Nesta vida, não. Esquece. Não vai. Você quer ver um exemplo? Paulo, o apóstolo Paulo. Não estou falando do Andrezinho não, hein? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Homem dedicado, homem de Deus, cheio de fé. Você já concorda comigo, Que é um homem assim que fala, rapaz, esse homem aqui, Deus podia guardar ele assim, sabe, zerado, Podia sofrer tudo isso. O cara que fez o que fez, Abençoando aí o mundo todo, pregando o evangelho, renunciou um bocado de coisa, tudo mais. E aí ele tinha uma luta muito grande na sua vida, muito grande. Eu não faço nem ideia do que seja, mas era algo que atormentava a alma dele. Não era nem uma questão na carne, era a alma, Ou aliás, até poderia ser na carne fisicamente, mas isso trazia um tormento, uma agonia, uma angústia. Isso trazia uma tristeza muito grande e até limitava ele de fazer algumas coisas. E ele fala, vou fazer uma campanha, irmão. 3 sexta-feira no monte.
Na meia-noite às 3, oração, 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 oração. Ó, imagina, de joelho ali, ó, no pé da árvore, abraçando a árvore lá e orando. Eu não saio daqui enquanto essa árvore não me abençoar. Campanha, campanha. Reúne os irmãos, jejua daqui, ora de lá e campanha. Não quebra a campanha, faz direitinho, 3 sexta-feira. Né? E aí, no final da terceira sexta-feira, 3 horas da manhã, cumpriu tudo, Jesus, ó, tudo como eu combinamos aqui, né? Não quebrei a campanha, tudo certinho, 3 horas de joelho, aquela coisa toda, porque de madrugada a fila é menor e de joelho também o negócio funciona melhor, no monte, que é o lugar mais sagrado que tem, abraçando a árvore mais pura que tinha naquele monte, e aí Deus chega para ele e diz assim: ouvi a tua oração, Paulo. Aí Paulo falou: agora Deus vai dar a vitória, vai mandar esse demônio lá para os quintos dos infernos que está me atormentando, me dando bolacha na cara todo dia. E aí Deus diz assim: ó, eu ouvi tua oração, mas não vou tirar esse demônio não. Ele vai ficar aí na tua vida, o resto da tua vida, o resto da tua vida. Aí Paulo disse: Senhor, o que é isso? Deve ser a voz do cão, isso não deve ser Deus que tem falado para mim. Tenho sido dizimista, fiel, não sou nem como esses pecadores que estão por aí, Senhor. Congrego na igreja tal, o Senhor sabe, tenho me dedicado minha vida, né? Se fosse nós, ia argumentar com Deus esse negócio. Aí Deus diz assim: ó, não vou tirar isso não. Inclusive o propósito disso aí, no caso de Paulo, era para manter ele humilde, porque ele recebeu de Deus revelações assim, coisas extraordinárias, e ele mesmo reconhece isso, por causa das excelentes revelações que recebi de Deus. Recebi um espinho na carne, e aí quando ele entende que Deus fala para ele que não ia tirar, ele entendeu: tudo bem, Senhor, então na minha fraqueza, aí que eu sou forte, então, porque dependo da tua graça. E aí Deus mostrou para ele que havia uma finalidade. Irmãos, o apóstolo Paulo era afligido literalmente por um agente satânico. Dá para entrar na cabeça dos crentes brasileiros isso aqui, irmão? Pentecostais da prosperidade? Que um homem de Deus permite que um demônio o aflija? Isso não cabe na nossa cabeça, porque a nossa cabeça, ela muitas vezes foi formatada com um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, bíblico, né? Que diz que a gente não vai sofrer se a gente fizer isso. Tem um checklist assim de Jeová, checklist assim, ó. E se a gente passar em tudo aquele checklist lá, não vai ter perrengue nenhum. Muitas vezes isso é falado para nós, mas é mentira. E aí Deus não tem compromisso com aquilo que a gente inventa. Isso é invenção nossa, né? Isso é fruto do desejo do nosso coração. Meu desejo é: Senhor, se eu fizer tudo direitinho, eu não vou. Aí a gente fica iludido que a gente pode fazer tudo direitinho. A gente acha que fez tudo direitinho, aí entra numa crise porque não acha a explicação assim direta, né? Mas a gente tem que saber que Deus nos ama, ponto final. Deus me ama. O Jó, ele falou o seguinte: ainda que ele me mate, nele eu vou esperar, vou ter esperança. Eu sei que o meu Redentor vive. Por fim ele vai se levantar sobre a terra. Ponto final, irmão. Ainda que ele me mate. Já chegou a essa conclusão. Eu vou ter esperança nele. Então olha só, né? A gente precisa saber, Deus me ama profundamente. Eu tenho que confiar no caráter de Deus. A nossa vida não é por vista, amados, é por fé. E a fé nessas horas é necessária para entender quem Deus é, mesmo não compreendendo o que Ele está fazendo na nossa vida. Mesmo no silêncio de Deus, a gente sabe que Deus está agindo em nosso favor. Mesmo quando eu não vejo a ação de Deus direta e como eu queria, mas eu sei que Deus é um Pai bondoso e que cuida da minha vida, cuida da minha alma, que Ele está atentamente preocupado comigo. Isso é fato, amados. Eu conheço o caráter de Deus. Eu não me relaciono com as mãos de Deus. Eu me relaciono com a face de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face... Só que no Brasil as pessoas buscam as mãos de Deus, ou seja, o que Deus pode fazer. Se relaciona com Deus só pelas mãos, amados. Ou então se relaciona com os pés. Vamos para os pés de Jesus, não é que fala? Vamos para os pés de Jesus. A gente vai orar. 11 discípulos entendiam, aos pés de Jesus. Só João entendeu. Os pés de Jesus não. Me relaciona aqui, reclinando minha cabeça no peito do mestre. Que coisa boa, né? Então a gente precisa entender essa questão aí. Como um pai... Oi, pode falar. O coração é
Ô André, fala só mais um pouquinho alto, meu amado, por favor. Esses dias eu peguei Covid, né? E minha esposa ficamos mais isolados, 14 dias, mais tempo, assim, né? E aquela coisa, nós somos seres humanos, a gente fica abatido, a gente fica chateado. Claro. A nossa fé vai ficar lá para baixo, então eu fiquei muito baqueado, abaleado com o vírus. E eu falei pro pessoal do serviço, desde que eu fiquei meio chateado, até deixei de orar, né? Naquele tempo horrível, esses 14 dias, eu sei que meu coração, né, arde por Cristo. Eu sei que Ele está cuidando de mim, apesar de mim. E nesse tempo Ele teve cuidado comigo e com a minha esposa, maravilhoso. Sim. Fico até emocionado porque não é fácil você pegar um vírus, né? Não é fácil você ficar isolado, não é fácil você ficar sem ver sua família, sem poder dançar, né? Sem poder fazer as coisas, mas Deus tem que cuidar de tudo, só para levar o testemunho. Agora você veja, meu amado, nós todos aqui, como que nós chegamos a uma conclusão de que por nós servirmos a Deus, mesmo no meio de uma sociedade de 210 milhões de pessoas, no meio de eu nem sei exatamente quanto tá, 150, 170 mil que morreram já do Covid, foi mais ou menos isso aí, não é? E tantos outros infectados. Por que a gente acha que nós, por sermos evangélicos, o vírus vai olhar assim e falar, eita, é evangélico, não vou. Opa, isso aqui é dizimista. Eita, isso aqui é pentecostal. Não, isso aqui tá orando pra caramba. Aí o vírus fala, não. Percebe que é um negócio assim meio atrapalhado que a gente constrói na cabeça, amados? Percebe que não tem lógica, não tem sentido, não tem base bíblica, inclusive, para a gente achar que Deus vai nos proteger, nos blindar de todos os males. Eu sei, é fato, e o motivo de eu estar aqui é claro, porque Deus me deu diversos livramentos na vida. Eu sei muito bem, amados, os livramentos que eu tive na vida, o que eu tive de morte, né? Pela enfermidade, inclusive, tive câncer, não tive alta dos médicos, até hoje não tenho e tal, né? Muitas vezes me deparei com a morte mesmo, estou falando morte assim, que era coisa para morrer.